Olá pessoal, eu sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para você receber novos vídeos, assiste o vídeo todo, comenta e compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. E a nossa meditação de hoje, nós vamos ler no 1 Reis capítulo 18, onde fala a respeito, Elias apresentou-se diante de Acabe. Acabe era o rei e Elias era o profeta. No verso 17, a seguir diz assim: Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel. Olha a saudação do rei para o profeta de Deus. 18, Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Os 450 profetas de Baalins, entidade derivada de uma entidade maior, de um Deus com letra minúscula maior. Esses profetas comiam na mesa de Jezabel. Geralmente esses profetas assim gostam de estar no palácio dos reis, ao derredor da mesa dos reis, gostam do cardápio de Jezabel, mulher maligna, manipuladora. Jezabel manipulava o rei, mulher que manipulava o marido, e ela alimentava esses profetas da mentira, alimentava esses profetas. E Elias foi saudado como sendo o perturbador de Israel, porque Elias não fazia parte daquela elite, profética, entre aspas, os quais se alimentavam da mesa de Jezabel, os quais gostavam da comida de Jezabel. E aí o verso 20 diz assim: Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou ao povo, a todo o povo, e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Havia um misto ali de pessoas que se dizia servir a Deus, que se devia estar com Deus, mas também existia pessoas que estavam ali porque gostavam dos ídolos, veneravam os ídolos, e aquele tipo de crença, aquele tipo de adoração acabava também contaminando muitos do povo de Deus. E aí as pessoas ali ficavam cocheando entre dois pensamentos, né? Um dia eles iam lá no culto a Deus, e no outro dia eles iam lá no culto a Baal, o que não é diferente dos nossos dias. Hoje tem pessoas que elas são tão religiosas, nas suas práticas, que ela não quer desagradar nem a Deus e nem ao diabo, e ela fica ali, cocheando entre os pensamentos. E aí Elias desafia o povo, chama o povo, profeta Elias do Monte Carmelo, o monte do desafio, para ver quem verdadeiramente era Deus, quem estava com Deus, o Deus que iria responder com fogo, o Deus que iria aceitar o sacrifício. E aí Elias convida o povo ali nada respondeu. Mas no versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis, então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. O rei Acabe
um rei idólatra que tinha abandonado os caminhos do Senhor, ele tinha Elias como um perturbador, ou seja, todo aquele que verdadeiramente é profeta de Deus e que fala e que profetiza em nome de Deus, ele jamais vai profetizar algo, ele jamais vai dizer algo que agrade a um rei idólatra, a um rei feiticeiro, a uma rainha maligna como era Jezabel. Jamais esse profeta verdadeiro de Deus vai dizer algo que agrade. Aí era chamado de perturbador de Israel. E aí Elias, vamos ver realmente, aí reúne lá 450 profetas de Baal. Profetas de Baal eram aqueles profetas que comiam na mesa de Jezabel, ou seja, aqueles profetas que ficavam ali afagando a água de Jezabel, o ego de Jezabel, dizendo aquilo que Jezabel gostava de ouvir, dizendo o que Acabe gostava de ouvir. Agora Elias não, Elias era perturbador de Israel, ou seja, Elias era persona non grata naquele coletivo de profetas, entre aspas, né? Elias era persona non grata, por isso foi chamado perturbador de Israel. Aí Elias chama o povo, digo, bom, esse povo precisa se posicionar, porque é impossível alguém servir a Deus sem se posicionar. Há uma necessidade de um posicionamento. Se você está nessa dúvida, se você vive massacrado por essa dúvida de não saber a quem seguir, você precisa examinar as Escrituras Sagradas. Em João 5,39, Jesus diz, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. E aí Elias desafia o povo no Monte Carmelo. E os profetas de Baal, os profetas dos ídolos, o profeta do ocultismo, profetas da mentira, profetas do satanismo, profetas invocadores de demônios, profetas do diabo, mentirosos, enganadores, guru de Jezabel, mulher maligna, manipuladora do marido. Esses profetas estavam lá, Elias desafia agora todos eles. Agora, bom, primeiro vocês vão aí, oferecem o sacrifício de vocês. E eles aí ofereceram o sacrifício deles ao Deus deles. Ofereceram o sacrifício deles a Baal. E aí ficou a manhã inteira, e eles se cortavam, se retalhavam, e nada de Baal responder com fogo, nada de Baal se manifestar. E ao meio-dia, Elias ainda folga com eles, grita alto, porque ele é Deus. Essa hora ele deve estar dormindo, quem sabe aos vossos gritos ele desperta para receber o sacrifício de vocês, e nada aconteceu. Aí quando eles desistiram ali, vencidos pela frustração, cansados porque a palavra de Deus diz que o ídolo ele tem olho, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, som nenhum sai de dentro deles. E ainda diz lá em 1 Coríntios, Paulo falando à igreja de Corinto, que aquilo que é oferecido a ídolo é oferecido ao diabo, porque o ídolo nada é. E aí, após meio-dia, Elias aí, eles desistiram, e Elias vai, e no versículo 30 diz que Elias começa por restaurar o altar. Diz o texto sagrado que Elias restaurou o altar. O versículo 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Com certeza chegará o momento em que o povo, porque Deus dotou o povo de inteligência, de conhecimento, o povo saberá, com certeza, por discernimento de vida, do estilo de vida, da maneira que vive, como anda, o povo saberá realmente quem são os verdadeiros profetas de Deus, quem são os verdadeiros Elias de Deus e quem são os profetas de Baal. Com certeza, profeta de Deus jamais será confundido com profeta de Baal. Jamais será confundido com profeta de Baal. Até porque frequentam outros lugares. Profeta de Deus não frequenta os mesmos lugares
que profeta de Baal frequenta, e tem outras aspirações diferentes das aspirações dos profetas de Baal, ou seja, aqueles que vivem ao redor do trono do rei, aqueles que vivem de bajulação a Jezabel, aqueles que vivem de bajulação a Acabe, aqueles que vivem de conchavos com Acabe. Chegará o momento que o povo saberá, com certeza, discernir quem é Elias e quem é profeta de Baal. E o povo se achegou a Elias. E quando o povo se achegou a Elias, a primeira coisa que Elias fez, diz o texto sagrado, foi restaurar o altar para poder oferecer a Deus. E você sabe por que Elias fez como a primeira coisa restaurar o altar para oferecer o sacrifício ao Deus vivo, ao Deus de Israel? Porque Deus não aceita sacrifício oferecido no mesmo altar que foi oferecido sacrifício a Baal. Guarde isso. Deus não aceita sacrifício de quem oferece sacrifício a Ele no mesmo altar que foi oferecido a Baal. Aproveitando isso, eu quero te falar a respeito do termo gospel. Gospel significa evangelho, mas nem tudo que leva a isso como que fosse um selo de garantia. Tem pessoas que acham que o termo gospel é um selo de garantia para santificar a tudo aquilo que é profano, a tudo aquilo que é imundo, a tudo aquilo que é promíscuo, a tudo aquilo que é como fosse algo oferecido no mesmo altar que foi oferecido sacrifício a Baal. Eu quero te dizer que não é dessa forma, não é assim, não é desse jeito. Elias restaurou o altar, e ao restaurar o altar, Elias ofereceu o sacrifício sob o altar restaurado. Eu quero te dizer que esse altar, como sendo o coração do homem, a Bíblia diz em João capítulo 3, quando Jesus foi procurado por Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, doutor da lei, vivia uma vida de ritual, uma vida religiosa, era um religioso de carteirinha. E aí Nicodemos vai procurar Jesus com vergonha de se apresentar a Jesus durante o dia. Ele temia as críticas, ser visto com toda a comunidade de Israel na companhia de Jesus, o mestre da Galileia, o Nazareno. E aí Jesus disse: olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos não entendeu nada, porque de fora, ele era de fora, ele não ia entender nada do reino de Deus. E aí disse: eu tenho que voltar ao ventre materno. Jesus disse: olha, tu é mestre de Israel e não sabe essas coisas, Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o princípio para nascer da água e do Espírito chama-se arrependimento. E arrependimento vem da palavra grega que significa metanoia, mudança de mente. Capítulo 12 de Romanos, Paulo, o apóstolo, diz: não vos conformeis com este século, mas renovai o vosso entendimento, a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o princípio da restauração desse altar, o coração do homem, o coração do ser humano, chama-se arrependimento de pecado. Chama-se batismo nas águas, porque Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Aí está a diferença. Aí há uma controvérsia há do verbo haver, controvérsia há do verbo haver entre filho de homem e filho de Deus, porque quem é nascido da carne não é filho de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E aí Elias restaura o altar. Esse restaurar o altar, Elias chama o povo a um conserto, chama o povo ao arrependimento de pecado, chama o povo a um conserto de vida,
chama o povo a uma restauração de comunhão com Deus, chama o povo a uma fé verdadeira num Deus único e todo-poderoso. Elias chama o povo a esse conserto, ao arrependimento de pecado, à confissão de pecados, a uma vida justa, a uma vida santa, a uma vida no temor de Deus. E aí, quando Elias restaura o altar, aí apresenta o sacrifício, desceu fogo dos céus. Elias foi chamado profeta do fogo. Desceu fogo dos céus e consumiu o altar, porque o altar tinha sido restaurado. Tinha sido restaurado. E Deus não aceita sacrifício oferecido em altar, onde por muitas vezes foi oferecido sacrifício a Baal. Deus não aceita. Por isso, se você pensa que gospel é um selo de qualidade, se você pensa que gospel é um selo, serve de selo de qualidade para legitimar o teu louvor, a tua adoração, para legitimar a tua canção, eu quero te dizer que gospel não serve, porque eu não sei, mas parece que inculcaram isso na ideia de muita gente, que tudo aquilo que quer que seja santificado é só colocar o selo gospel. Nem tudo que é gospel é evangélico. A palavra gospel significa evangelho, mas nem tudo que é gospel é evangélico. Elias leva o povo a um concerto, restaurou o altar, apresentou o sacrifício a Deus, e Deus respondeu com fogo. Deus respondeu com fogo como sinal, como prova de que a fumaça daquele sacrifício, de que aquele sacrifício foi agradável a Deus, e Deus o recebeu. Por isso, tenha cuidado. Como tem sido o seu culto a Deus? Você tem certeza que o seu culto a Deus tem sido um culto agradável a Deus? Que Deus tem se alegrado com o seu sacrifício? Ou o seu sacrifício continua lá no altar, igual o sacrifício dos profetas de Baal? Ou seja, Deus olha assim para aquele sacrifício que está lá no altar e Deus sente até asco pela forma vil e leviana que tem sido apresentado aquele sacrifício. Assim como foi o sacrifício dos adoradores de Baal, assim como foi o sacrifício dos satanistas, dos ocultistas, dos idólatras, aquele sacrifício cruento, aquele sacrifício que assemelhava mais com o sacrifício de Caim do que com o sacrifício de Abel. Por isso, Deus é santo. E Pedro diz lá na primeira carta do apóstolo Pedro, diz que o juízo de Deus começará pela sua casa. Deus tratará com o seu povo. Deus vai tratar com a sua igreja, viu? Não pense que Deus esqueceu, se a sua crença é uma crença deísta, ou seja, um Deus que fez tudo e se ausentou, está distante e agora deixa tudo aí correr solto. Não. Não. O juízo de Deus começará pela sua casa. E a igreja, com certeza, Deus vai tratar com a igreja até Jesus voltar. Por isso, nos firmemos na palavra de Deus. Firme-se na palavra de Deus. Lá em Isaías, capítulo 50, se não me engano, verso 10, diz que quando não tiver nenhuma luz, quando não tiver nenhum sinal, quando não tiver nada assim que você possa dizer, Deus está agindo nesse negócio, Deus está me conduzindo, permaneça firme na palavra de Deus, permaneça firme nas Escrituras, e com certeza Deus te honrará, Deus te visitará, Deus te abençoará, em nome do Senhor Jesus. Deus, pois, vos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.